Barbie, obrigada, né, por trazer a gente nesse ambiente colorido. O Voices, ele gosta realmente de trazer essa capacidade de conectar tecnologia para além do cinza, da máquina, do azul, ou dessas coisas que estão tão caracterizadas com empresas ou com conversas de tecnologia. E eu acho que essa dimensão humana e essa dimensão mágica, que é onde a gente está, é um pouco do que faz você estar sentado aqui. Então eu queria que você se apresentasse, né, um pouquinho para além do lance de eu faço isso, eu faço aquilo, para que as pessoas possam te conhecer de verdade. Tá bom. Quem é a Bárbara? Bom, a Bárbara é uma pessoa colorida. Acho que é por isso que a gente tá nesse ambiente super colorido. Eu até adicionaria mais alguns tons aqui, porque 3 é muito pouco. E extremamente apaixonada. Eu sou apaixonada pela vida, apaixonada pelo ser humano. Acho que o que eu gosto de falar, que o que eu mais gosto de fazer na vida é ouvir histórias dos outros, porque eu acredito na inspiração através do compartilhamento. E eu sou apaixonada por trazer alguma coisa de volta. Então eu sempre falo que todas as minhas decisões, tudo que eu fiz, foi pensando em como eu vou trazer de volta para a sociedade, para as pessoas que me ensinaram ao longo do meu caminho, para minha família, porque as oportunidades que eu tive me construíram quem eu sou e eu quero que o mundo tenha retribuição do que eu pude ser hoje e vou ser um dia. Muito bem. Mas, Bárbara, pensa assim, ó, você teve toda uma formação mais técnica, né? Conta um pouco desse lado técnico, aonde você foi para exercitar um lado humano, por que tão humana você escolheu uma faculdade, né, que geralmente não são o caminho das... E aí, pra gente provocar um pouquinho essa questão do binário, tá? Na cabeça das pessoas, ainda uma engenheira não tem um viés humano, não tem um viés poético, e é um pouco isso que a gente quer trazer para eles, essas possibilidades plurais, né? Como uma engenheira se torna uma pessoa que gosta de cores, gosta de viagem, gosta de poesia, gosta de humanos, gosta de conhecer a história do outro. Traz pra gente essa dimensão. Como é que foi fazer engenharia nesse contexto? Acho que o contexto vem até um pouco antes. Eu tive a chance de, com 16 anos, viajar pela primeira vez. Eu tive uma experiência de 6 meses fora do país. E foi quando começou essa minha paixão por seres humanos. Okay. Porque eu cheguei num ambiente completamente desconhecido, sozinha. Uma pessoa, às vezes, adaptada a situações um pouco mais confortáveis, mas sempre gostei de um risco, de uma aventura desde criança. E naquele momento eu fui colocada exposta a uma situação com culturas extremamente diferentes, com mentalidades extremamente diferentes, com línguas que eu não entendia e que eu passei a tentar entender. E aí vem a questão de você perceber a comunicação por outras formas, né? Então você comunica através do olhar, você comunica através do gesto, da sua energia, enfim. E eu gosto até de falar de um exemplo muito bom disso, que acho que me marca e ilustra muito isso que trouxe de mim. Eu fazia história sobre a Segunda Guerra Mundial numa classe que tinha eu, que era brasileira, uma alemã, uma pessoa da França e o resto era tudo canadense, que tinha uma visão dos norte-americanos do que aconteceu na guerra. Sim. Então eram discussões de tipo, você não sabe o que aconteceu no meu país? Ah, eu sei. E eu lá, tipo, meu Deus, o que aconteceu no país de vocês? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. E a brasileira mim, linda, né? Não, isso faz 10 anos. E essa história pra mim, tipo, ficou muito, porque eu falava, gente, onde eu tô? Olha como o mundo é enorme, como o mundo é gigante. Então, acho que isso trouxe a minha paixão pelas pessoas, me tornou essa pessoa humana. E aí, na hora de decidir a facul, e é uma questão que eu demorei muito tempo pra conseguir decidir, e é uma coisa que hoje eu venho discutindo com pessoas da minha família, eu tenho primos que estão nesse momento de decidir, é muito foda, né? Você é muito novo, você não sabe o que você quer, e eu, no caso, eu queria tudo. Então, ao invés de saber o que eu queria, eu achava assim, eu vou fazer uma faculdade em cada período do dia. E aí eu comecei a pensar, na verdade, o que eu queria... Eu tentava pensar sempre o que eu queria fazer pra minha vida, né? Então, eu passei por um processo gigantesco de autoconhecimento, que eu tinha que desenhar como eu via meu mundo, que eu tinha que pensar o que eu queria trazer pras pessoas. E aí eu decidi pela engenharia, porque eu sempre me apaixonei por solucionar problemas, por encontrar problemas, por trazer soluções. E aí eu acreditava que uma base mais técnica, uma engenharia, ia talvez me possibilitar com as ferramentas de eu saber como usar isso no futuro. E aí eu escolhi fazer engenharia de produção porque ela trazia essa parte humana, que eu sempre fiquei no choque, né? Eu sempre amei tecnologia, sempre amei a parte... No colégio a gente fala química, exatas, eu sempre fui muito apaixonada por exatas, mas ao mesmo tempo eu não queria esquecer a parte humana. Então a engenharia de produção, como eu conheci, era uma questão que ela sempre prezava pelo todo de um processo, lembrando que sempre tem humanos envolvidos. Então, como fazer o processo ser melhor e melhorar a vida dos humanos. E aí eu falei, não, vou fazer engenharia de produção. E aí vem a parte técnica. Cara, isso é mágico, porque eu sempre me incomodou muito os humanos servindo ao processo.
né? E eu acho que o que você está me traduzindo é você foi buscar a engenharia para o processo servir os humanos. E essa troca a gente não pode esquecer nunca. Porque quando você esquece, você faz do humano uma máquina. Sim. E é onde começa todos os erros, né? Onde dá todas as crises, todas as dificuldades, não aguento mais o trabalho, é muito nessa inversão. E já nessa linha, Bárbara, você falou que, bom, 16 anos você estava lá, foram 10 anos atrás, você tem 26? Mais 25. ou menos. Vou fazer 26. Você vai fazer 26. Eu tenho quase 12 a mais do que você. Então, de onde nasce essa urgência? Porque a sensação que eu tenho é que a gente faz parte da mesma geração, né? 10 anos não dá para contar uma geração inteira, mas eu comecei um pouco antes de você, da sua geração. A gente está aqui com vários representantes da mesma década. A sensação que eu tenho é que a minha geração está chegando aos 40 hoje, a gente aguentou 10 anos. Essa história do mundo ainda, o finalzinho do mundo quadrado, essa coisa do século XX que entrou aí ainda no século XXI, né? A gente tem 17 anos dentro do século novo e a coisa, né? Ainda tem gente que quer voltar para 1990. Mas foram 10 anos. Eu acho que a crise dos meus amigos, a crise das pessoas da minha idade, levou 10 anos, a gente fez alguns rompimentos e está buscando a pluralidade, fazer outras coisas e aos poucos se desconectando. E o que eu vejo na sua geração, de 10 anos antes, isso está acontecendo mais rápido. Vocês estão nesse processo de, ok, já entendi como é que funciona aqui esse mundo mais quadrado, mais corporativo, ou mais enorme, né? Cheio de processo. E não entra. A gente não entra. Vocês não entram e assim, pisam, põe o dedo, né? E aí logo sai. De onde nasce isso? Porque eu sei de onde nasceu a minha. E da minha geração. Como é que tá na de vocês? Por que é tão urgente? Você tem algum Acho que antes insight de por que é tão urgente, eu acho que uma coisa que eu não sei se é a dor que muitas das pessoas têm da minha geração, mas acho que sim, e até que a gente já conversou, sabe, acho que por termos uma vivência com gerações mais pra frente, que estão mais habituadas ao tradicional, etc. Bem, nossos pais que Sim. nos ajudaram a desenvolver, eu às vezes acabo me incomodando com essa minha urgência de mudança. Então eu acabo falando, por que eu quero as coisas tão rápido, cara? Por que eu não aguento ficar num lugar por um ano? Fazendo a mesma coisa por 6 meses e você já tá tipo, quero fazer alguma outra coisa, quero não sei o que, não sei o que lá. E você vai consumindo, e aí você olha pra trás, eu acho que tipo, a minha geração foi exposta já a muita coisa. Então foi a geração que entrou já numa era tecnológica, que tá exposta a conteúdo desde muito cedo, não tanto quanto as gerações agora. Aqui vem 10 anos antes, aqui vem eu 15 anos. Eu fico pensando, meu Deus, quando eu tiver filhos, como controlaremos tantos conteúdos naquela cabeça, não é mesmo? Mas enfim, mas a gente foi exposto a... Eu pessoalmente fui exposta a muita diversidade, né? A muitas questões que se sobreponham, que talvez batessem uma de frente com a outra, e isso me fez questionar muito. Então eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre fui a pessoa do porquê. E aí, quando você começa a estar num lugar, aquilo começa a cansar. Se você não sabe o porquê, se você não sabe o propósito, você vai cansar. Okay. Você vai olhar e vai falar assim, não sei o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui? É questão da faculdade, sabe? Isso era muito gente na faculdade de engenharia, principalmente, não sei nas outras. Mas você perguntava pro professor, mas professor, por que essa fórmula é assim? E ele não sabia te explicar. E eu, sinceramente, eu não decorava. Eu não conseguia entender uma matéria se o professor virasse pra mim e falasse assim, é assim por causa disso. Então acho que essa busca, essa curiosidade, acho que a minha geração é muito curiosa. É uma geração que as pessoas engolem livros, veem conteúdos online, qualquer coisa e tipo, vai buscando. Vai buscando, até que a gente chegue a alguma conclusão ou nenhuma, entendeu? Mas eu acho que esse questionamento, esses porquês, essa busca pelo propósito, e aí tem a questão da motivação 3.0, que tipo, a minha geração não é a geração que vai guardar dinheiro pra comprar um apartamento. Não é. A minha geração é a geração que vai falar assim, eu vivo de aluguel aqui, vou acampar mais um mês, preciso voltar daqui a 3 anos. Meus pais ficam loucos com isso. Eu falo, gente, eu não quero nunca ter um lugar fixo. Então é essa coisa de, tipo, tá tudo bem, entendeu? A gente não precisa de uma estabilidade que talvez, por conta das gerações dos nossos avós, nossos pais buscavam a estabilidade. A gente quer entender por quê, a gente quer arriscar, a gente quer ver o que... Mas a gente sabe que o mundo é grande, acho que tem isso também. Tipo, a minha geração, a gente, muita gente viajou, muita gente conheceu pessoas de fora, tá conectada com as tecnologias. Então você vê que tem tanta coisa tão grande, que quando você tá num ambiente pequeno, você fala...
meu Deus, tô num ambiente muito pequeno, tô enclausurado. E aí você quer ir, você quer mais. E eu acho que isso tem muito a ver com conceito, mais do que só espaço, né? Porque você pode estar dentro de você, o universo ser gigante. Eu acho que é o lance das crenças limitantes, né? Do jeito que você tá me contando aí, tem muito a ver com isso. E eu gostei do lado que você falou assim, a minha geração, ela já é a geração do ser, da experiência, não do ter. Isso é muito conectado, eu acho que com o lance do... Cara, os nossos pais vieram de avós, que foi o pós-guerra, né? No meu caso, meu pai, a família já veio migrado, então chegou aqui com 2 crianças, 2 colheres. Eles precisavam ter uma casa. Era importante ter a casa. E esse reflexo passou para os filhos, que é o meu pai, porque eles eram 4 irmãos, ninguém ia ficar enfiado, a família inteira lá dentro da casa, né? Porque todo mundo casava e tinha que sair. E aí as casas também exponenciaram, né? Aí eu tenho 2 irmãs que uma tá lá, a outra tá casada. Se eu for contar mesmo, hoje, eu tenho 3 casas. Aconteceu alguma coisa comigo, tem 3 casas em nome da família, grandes, enormes, que você pode ficar dentro. Para que a gente vai imobilizar um investimento, né? Carro, de repente, são as últimas aquisições de carros mesmo, porque é o finalzinho ainda tem alguma dificuldade de pegar os transportes para fora dos centros, esses inteligentes. Então, eu acho que um pouco do que você disse tem a ver com... Eu sempre tive pra mim, Bárbara, que a gente cresceu assim, vocês deram tudo pra essas crianças, né? A gente foi assim, crianças assim, você deve ter sido crianças assim, vai crescer tudo mimada, não vai saber o valor das coisas. E aí eu fiz um paralelo, quando a gente vai na casa do avô, seja qual for a linha, não é só os italianos que comem muito, a mesa é farta, né? Por quê? É uma geração de pós-guerra, eles passaram fome, entendeu? Então teve um trauma ali nos primeiros momentos de vida que eles levam pro resto da vida. Quando você é uma criança, que eu acho que a gente é a primeira geração dessas crianças que tiveram muita coisa, o que aconteceu com elas? Não cresceram. A sensação que eu tenho é que a gente não cresceu mal acostumado. A gente não tem necessidade mais das coisas materiais, né? Porque teve uma abundância no momento que tinha que ter abundância. E aí vem essa possibilidade, então, de pensar muito jovem como você. O que fazer? Se eu fiz check-in faculdade, check-in trabalho, check-in experiências de relacionamentos, com 26 anos, que ainda não fez, qual é o exercício de futuro? Eu acho que você faz esse exercício bem, né? O que você acha que vão vir nas próximas Bárbaras? Antes disso, eu preciso falar uma coisa, eu preciso fazer um desabafo. Esse check me irrita muito. E eu acho que não sou só eu, acho que o pessoal também. Porque, tipo, e acho que talvez, você falou, me deu um insight, que talvez esses check-ins que façam a gente não querer mais fazer check-in na vida. Cara, você genial. Entende que, tipo, cara, eu tenho que mandar bem na escola. E eu falei hoje no painel, estava falando sobre livros, que é o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Que acho que é um livro que todo mundo da minha geração tem que ler, porque é aquela coisa de, tipo, a gente cresceu, tem que se formar, tem que fazer uma faculdade legal. Mas assim, você tem que saber seu curso. Ah, tá bom, terminou, faz um estágio legal, se der, faz 2 estágios. Mas você fez todas as atividades extracurriculares na faculdade, não fez? Putz, fica mais uma na faculdade, faz do check. Chega um momento, e aí eu lembro até um texto que eu escrevi quando eu me formei na faculdade, falei pros meus pais, porque como eu sou muito assim, de mudança, eles se assustaram muito, né? Então, sei lá, eu tava trabalhando como engenheira de produção numa empresa, tava tudo bem, meu futuro ia ser ok, eu virei pra eles e falei assim, tô largando tudo pra optar por uma coisa totalmente arriscada. E isso não é o check-in deles, o check-in deles era assim, continue na carreira, porque é da geração. Enfim, nossa geração não gosta de check-ins, parem de fazer check-ins, senão vocês vão ficar muito mais loucos no futuro. Mas sim, enfim, o que eu espero, o que eu vejo pro futuro, para as outras gerações, né? Eu não sei, eu me assusto um pouco, porque primeiro que eu acho que as crianças estão nascendo com um chip dentro da cabeça delas, e é um chip que se atualiza muito mais rápido do que a gente, do que os outros softwares, hardwares, tudo que existe por aí. E eles vão... Foi o que eu te falei, né? Eu acho que a gente consome muito conteúdo. Imagina essas outras crianças que consomem muito mais conteúdo que a gente não consegue mais regular tanto, porque assim, eu queria ver Chiquititas, minha mãe, não, você vai dormir. Hoje em dia, crianças de 10 anos têm um celular que tem uma conta no YouTube, e eles com 3 anos estão jogando joguinho no tablet no restaurante. Eu fico, meu Deus do céu, eu não sei ligar um tablet? Tipo, eu não sei, eu acho que assim, acho que vem um pouco da questão da educação aqui bem forte. Porque a gente tá criando seres humanos que vão vir pelas nossas experiências, por tudo que tá acontecendo no mundo, que vão precisar de uma guidance. Sim. Pra saber usar tudo que eles absorvem, tudo que eles sabem e tudo que eles querem, porque se a gente já vem com vontade, imagina depois, e trazer de uma forma positiva.
Sim. Porque senão dá medo. Sinceramente. E aí a culpa não é da máquina, não é do tablet, é dos humanos adultos ao redor dessas crianças, né? O estímulo correto entre o acesso à tecnologia, o acesso ao amor, o acesso ao cuidado, o acesso ao desafio, o acesso à natureza, o acesso a sair da natureza, o acesso... Eu acho que é a missão ali, porque eles têm um acesso muito fácil, muito mais fácil, né? Não, as pessoas, tipo, isso que você falou da tecnologia, acho que serve pra tudo, né? Se a gente for pensar, o que as pessoas podem desenvolver pra guerras com a tecnologia agora? Se não é uma pessoa que tem uma cabeça ok, cara, alguém poderia matar o mundo inteiro em 3 segundos. É isso aí. Então, tipo, vai muito da gente conseguir... Eu não sei, eu me questiono muito isso, e essa questão da educação me prende muito, e eu sou muito curiosa, eu me instigo, e, tipo, como a gente vai fazer pra também conseguir falar conteúdos da gente, né, de feelings não tecnológicos, pra fazer essas crianças, jovens, futuro, pensarem bem e usarem a tecnologia a nosso favor, a favor da sociedade, enfim, não sei. Eu me fico um pouco assustada. Não fique. A gente do Voices tem essa bandeira de tentar... O Voices chegou pra solucionar tudo, meu Deus! De tentar levar essa missão aí de continuar desenvolvendo tecnologia, mas desenvolver mais ainda os humanos. Mas isso é uma coisa que agora eu pensei, porque eu pensei, voltando porque a gente conversou sobre Voices recentemente, a gente tem que conseguir também, porque assim, eu tenho uma coisa que às vezes pessoas mais tradicionais, eu já fico com ele, não é um preconceito, mas é assim, ai meu Deus, que cabeça puxada. Mas talvez seja uma mistura do pé no chão dessas pessoas que entendem, que têm experiências, que já viveram um monte de coisa muito diferente da gente, eles escutarem a gente e a gente conseguir escutar também. Exato. E a gente conseguir no futuro ser essas pessoas que passam uma mensagem para os pequenos que vêm muito acelerados também, de uma forma que eles vão nos ouvir. Então essa questão da comunicação de, tipo, ter uma troca aberta e saber comunicar e ouvir também, porque a minha geração não consegue ouvir direito. Eu vou assumir, assim. A gente é muito assim, avoada. Então, tipo, tentar também aprender e, sei lá, não tô falando pra gente tipo, fazer que nem Ford, fazer um modelo só de carro, mas assim, por que foi um modelo só de carro? O que a gente pode aprender com a experiência desse cara e trazer pra hoje, pra tornar o mundo melhor, com tanta tecnologia, com tanta opção, com tanto conteúdo por aí. O que a gente já conversou sobre isso, essa sua paixão de fazer coisas de makers, uma coisa que a gente quer fazer aqui com futuros passos do Voicers, é exatamente trazer o que a gente chama de bridges to the future, né? Pontes para o futuro. E pontes para o futuro tem a ver com conectar essas gerações que estão coexistindo hoje. Não é os que são, né, de uma geração mais avançada não entendem nada, não. Os que são mais novos têm facilidade, não. Existem, eu entendo, eu não entendo, eu tenho mais facilidade, eu não tenho facilidade. E eu acho que a gente tem que começar a construir essas pontes. Tem uma beleza imensa nessa construção de pontes. A troca é gigantesca. De repente a gente pode entrar com uma tecnologia, mas eles entram com todo um outro cabedal de coisas. Então vamos ficar com o Bridges aí no seu radar, tá bom? E assim, acho que a última pergunta, Bárbara, a gente também fala muito sobre, é latente em você o lance da questão feminina, né? Seja em forma de empoderamento, do equânime, do acesso. Não é muito tempo, 12 anos de diferença, mas o seu discurso algumas vezes me traz o pouquinho só que andou pra frente, essa questão entre todas as mulheres dessa idade e as que vieram 12 anos depois. Conta um pouquinho desses seus desafios e por que é um assunto tão latente pra você, como é pra mim, como é pra muitas das mulheres que estão aqui com a gente. Claro. É um assunto sensível, né? Que a gente tem que escolher um pouco as palavras, porque às vezes as pessoas levam a gente um pouco, sei lá, a mal, enfim. Eu vivi alguns desafios, principalmente pelo fato de ter feito engenharia, então, tipo, eu trabalhei em fábrica antes de trabalhar com tecnologia, hoje com a parte mais marketing, evento, etc. E eu sofria ambientes em que eu era a pessoa numa mesa de negociação e o cara tava negociando comigo, não olhava nos meus olhos, olhava nos olhos da pessoa ao meu lado, que era um homem, e esperava a resposta dele, sendo que quem sabia do business era eu. Eu vivi momentos que eu entrava na fábrica, eu tinha que escolher a dedo as minhas roupas mais largas pra ir, e assim, a fábrica parava e eu tava ali pra fazer uma consultoria, tava ali pelo meu cérebro, pelo que eu queria trazer pra melhorar pra cima, o ambiente. E assim, whatever a roupa que eu tava, o que valia era pra baixo. E de ouvir comentários, etc. Então, isso me incomodou muito. A questão de fazer engenharia e não ter tanta mulher também. Eu queria que tivesse mais mulheres, não sei nem o que falar, me passam mil coisas na cabeça. Mas assim, não existe nenhuma barreira
biológica para mulheres não gostarem de exatas? Nenhuma. Então... Existem barreiras de exemplos. Existem barreiras de exemplos. E aí chega no que você falou um pouco até. O que acontece com a minha geração, né? A gente olha pra frente e se pergunta de um diretor de cinema, de um escritor que você gosta, de um engenheiro que você admira. É sempre de uma liderança. Quem é a sua liderança preferida? Vem muito homem na cabeça. Vem muitas figuras assim masculinas. E não tô falando que é errado, claro que não. Tanto que tem muitas lideranças masculinas que eu admiro pra caramba. Sim. Só que assim, é bom você ter mulheres pra se inspirar. Então a Brené Brown, por exemplo, pra mim é uma puta de uma inspiração. Que é uma mulher que tá aí botando a cara no mundo pra, tipo, falar um monte de coisa que ninguém quer ouvir. E ela é uma mulher muito foda. Entende? Ela é muito foda. Então, eu me questiono muito. E aí vem as questões. Você trabalha com eventos, você começa a ver palestrante. A maioria dos palestrantes são sempre homens. Nesse meio de tecnologia Nesse meio de tecnologia. E assim, eu não queria que a gente tivesse que fazer um esforço para trazer mulheres. Porque isso não é a igualdade, isso não é a diversidade. Não. A diversidade é ser algo normal. É normal você chegar numa palestra e o painel ter 40-60, sendo 40 o homem ou a mulher, ou 50-50, alguma coisa assim. Então é aquilo ser natural e não ser uma coisa que você... Por exemplo, hoje a gente fez um painel com 5 mulheres. E cara, não foi porque a gente forçou. Foi porque as mentes que estavam naquele momento eram 5 mulheres. E que ótimo! E por que em outros lugares não tem? Então eu fico me questionando muito isso. Eu trabalho com desenvolvedores, então a gente traz muito desenvolvedor pra dentro pra fazer evento. Vem 3 mulheres em 80 pessoas. E eu fico pensando, essas empresas não têm mulheres que não quiseram vir, as mulheres não querem entrar e não querem ser desenvolvedoras. Então eu fico me questionando também por que a gente não vai atrás, sabe? E, enfim, aí vem muitas discussões que poderíamos ficar aqui horas falando, obviamente. E às vezes um dia a gente pode falar só sobre isso. Sim. Mas eu não sei, eu sinto falta de poder olhar pra pessoas e falar assim, cara, olha quanta mulher e quanto cara foda na mesma proporção. Exato. Ou em proporções assim, whatever a proporção, entendeu? O cérebro não tem gênero, né? Assim, no sentido de capacidade de execução. Então, de verdade, enfim, a gente precisa muito isso. Barbie, dá um final, fecha com esse tema tecnológico. Quanto você acha que a tecnologia vai continuar sendo um caminho de solução e não de distopia, não de problema, né? Acho que já tem muita gente pintando esse futuro, né? Conta um pouquinho do que você acha e a gente se despede com essa mensagem final. Cara, acho que pra mim, o que a tecnologia mais pode ajudar, e aí talvez vocês entendam pelo que eu acabei de contar um pouco de mim, é aproximar as pessoas, é proporcionar ambientes colaborativos que a gente nem imagina. Então imagina, hoje em dia já é possível você fazer um projeto com pessoas que estão a milhões de quilômetros de você. Então eu acho que a gente tem que usar disso, e eu acho que a tecnologia vai, destruir em questão de proximidade das pessoas, cidades mais inteligentes, comunicação mais efetiva, inteligências que podem ser otimizadas para resolver problemas que talvez a gente não use. Então eu acredito muito nessa a parte positiva, né, da tecnologia, dessa conexão, desse ampliamento do ambiente colaborativo, de trazer as pessoas mais para perto, de fazer com que elas se entendam melhor. E aí eu espero, do fundo do meu coração, que a tecnologia aproxime pela tecnologia para as pessoas lembrarem de se aproximar no mundo físico e no mundo real. Porque eu acho que isso também tá faltando. Então que ela tem que forçar um pouco mais. Sim, que ela venha para aproximar mais ainda, mas que ela não deixe a gente nunca esquecer que a gente precisa disso. De olhar no olho, de sentir as pessoas e de estar num ambiente que enfim, que a gente sabe quem é o outro, não o outro através de uma tela, através disso. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Foi incrível.